Então estamos no alto do monte, gente. O Sermão do Monte são 3 capítulos, 5, 6 e 7. Nós já estamos no versículo 12 do último capítulo do sermão, que é o capítulo 7. Então a impressão que temos é que Jesus começou a subir a montanha e de um tempo para cá já estamos lá. Já estamos no alto desse monte. Normalmente, no alto do monte, se escuta coisas mais conclusivas. É como se cada frase, cada palavra que Jesus usasse, Ele quisesse nos transmitir o sentido que algo será resumido, algo será compactado de tudo aquilo que já foi falado. E hoje é mais um dia, nesse alto do monte, onde vamos falar o versículo 12 apenas. Mateus 7, 12. Queria te convidar a me acompanhar na leitura. Assim, portanto, pois, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Mais uma vez, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Esse versículo é o que nós chamamos de a regra áurea do cristianismo. Regra no sentido normativo e áurea no sentido magnífico, valiosa, de mais alto brilho. Áurea no sentido brilhante ou dourado, no sentido assim, o que é mais valioso. Fica nítido a intenção de Jesus aqui, amarrar tudo que foi dito antes, tudo que foi ensinado desde o capítulo 5 a essa conclusão. Olha, tudo que nós falamos anteriormente, tenha como conclusivo, como fechamento, esse ensino. Façam para os outros o que você gostaria que eles lhes fizessem. Poderíamos entender também, não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse contigo. E eu disse lá no nosso resumo que esta afirmação inspirou ativistas, religiões, por todo o mundo. Mahatma Gandhi tinha esse versículo como alto preço. Ele sempre dizia o seguinte: pense se você fosse o outro, antes de você ter a aproximação. É como se essa afirmação fosse um sumário de um livro. E o que é sumário de um livro? Você compra um livro, a princípio você vai lá na capa dele e olha o sumário e tem uma ideia do que trata o livro, não é isso? Então, o sumário do Sermão do Monte é o versículo 12. Façam aos outros o que você deseja que eles vos façam. E não faça aos outros o que você não gostaria que ele lhes fizesse. O objetivo e propósito desse momento aqui no alto do monte é Jesus transmitir aos discípulos que tudo que eles aprenderam de teologia, de vida com Deus, de oração, não podia ser desassociado da vida prática. O Maurício começou falando sobre sabedoria, e eu gosto de uma afirmação que o conhecimento é bom, mas o conhecimento só se torna sabedoria quando a gente coloca o que a gente sabe na vida prática. E a sabedoria é quando a gente pega o que a gente sabe e vive, e coloca em prática no nosso cotidiano. Jesus estava querendo mostrar para os discípulos que não era só saber a lei, que havia o espírito da lei, o que estava por trás da lei,
ou as pessoas que viviam a lei. E a grande pedra, acredito eu, no nosso sapato se chama relacionamento. O grande desafio do cristianismo ser diferente de outras religiões é a proposta de relacionamento. É porque Deus instituiu um corpo que só é corpo sendo corpo, não sendo parte, mas sendo corpo. E isso, relacionamento, envolve gente. E se envolve gente, envolve o próximo. E se envolve o próximo, que nem sempre é próximo, não é fácil, é complexo. Envolve desejos, motivações. E em resumo, na maioria das vezes é cada um por si, Deus por todos. É cada um correndo para o seu próprio lado. E Jesus está dizendo assim, não, no cristianismo não pode ser assim. Não é possível. Existe uma regra áurea. Existe um resumo da lei e dos profetas. Quase a mesma afirmação que ele deu para aquele jovem rico. Lembra quando aquele jovem rico chega para Jesus e fala assim, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, você já sabe bem o que diz a lei e os profetas. Faz isso, faz aquilo outro. E no ápice Jesus fala, ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem rico disse, tudo isso eu já tenho feito. Parece que a máxima aqui é o próximo. O problema é que nem sempre a gente está afim que o próximo se torne próximo. E nós poderíamos aqui fingir que está tudo bem, dar um sorriso pela manhã no domingo e falar que gostamos que cada um se meta na vida do outro, mas a verdade não é essa. O Bruno trouxe para nós há poucas semanas o seguinte, que no meio da igreja não é cada um por si, ou ninguém briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não era esse o plano. O plano é, por pior e mais difícil que seja, a proposta é relacionamento. E relacionamento envolve verdade. Ou a gente se molda por um ideal de igreja, finge que está tudo bem, que todo mundo gosta de todo mundo, que, oi, bom dia, você é lindo, você é linda, ou vamos viver a verdade do relacionamento, que envolve frustrações, obstinações, inquietações, indisposições, falsas motivações, interesses. E Jesus ainda afirmando para nós, tenha como regra, façam aos outros o que você gostaria que eles lhes fizessem. E eu queria trazer para você alguns conselhos práticos que eu pensei sobre esse versículo. E o primeiro é, devemos começar a indagar a nós mesmos sobre questões vitais. Em geral, quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa no outro. Só que o que Jesus está falando, que o ponto de partida não é o outro. O ponto de partida é você pensar em você. Mas em qual sentido? No sentido que, o que você gosta? Quais as coisas que te agradam? Quais as coisas que te encorajam? E quais as coisas que você não gosta? O que te perturba? O que te faz mal? O que desperta os seus piores sentimentos? Então, frisando, primeiro passo, não pense inicialmente no outro.
o seu ponto de partida é você mesmo. O que você gosta? O que você não gosta? Faça uma lista. E de base nessa lista, nessa relação de nossos gostos e aversões, nós podemos então definir o que a gente pode fazer e não pode fazer para o outro. Se o nosso ponto de partida for o que o outro deseja, a gente vai virar uma pessoa sem personalidade, porque a gente vai atender demandas e cada um vai ter uma demanda distinta. E você vai virar um esquizofrênico. Ora você é uma coisa com uma pessoa, ora você é outra coisa com outra pessoa. E você chega num outro ambiente e você é outra pessoa. Conhece alguém assim? Por quê? Porque essa pessoa está tentando se modelar mediante a necessidade do outro. E Jesus está dizendo, não, o ponto de partida não é esse. O ponto de partida é o que você gosta, o que você não gosta. Esse é o ponto. Se você gosta disso, deseje isso para o outro. E se você não gosta disso, não faça isso para o outro. Normalmente, uma pessoa ruim com o outro é uma pessoa ruim consigo mesmo. Normalmente, a gente só dá o que a gente tem. Então, se eu penso mal de mim, é o que eu tenho para dar. E se você parte em relacionamento pensando na necessidade do outro e não em quem você é, você já parte de um ponto irreal. Primeiro você, depois o outro. Jesus aqui está nos chamando seus discípulos para descer nas minúcias da moral e da ética. O cristianismo se fundamenta, a sua moral e a sua ética, ou seja, o seu conjunto de pensamentos, motivações, ações, se estabelece a partir daquilo que Cristo faz em nós, não no que o outro espera de nós. Mais uma vez, senão você vira um Frankenstein. Você vira um despersonalizado. Você só atende demanda. Então, o primeiro passo, indague a você mesmo, faça uma relação do que você gosta e que não gosta, do que você deseja e daquilo que você não deseja. Depois, segundo, comece a filtrar suas ações com relação ao outro, com base nessa lista do que você gosta e do que você não gosta. Nós podemos pensar num modelo de jeito, de agir, de vida, que mesmo que sejamos desagradáveis aos demais, sejamos honestos. E cá para nós, ser verdadeiro muitas vezes nos torna desagradáveis, antissociais. E aí cabe uma pergunta: você quer se relacionar com o outro projetando o ideal que você espera dele ou a verdade de quem ele é? Porque qualquer sociedade fundada em ideais não é o real. O Bonhoeffer diz uma coisa sobre a igreja maravilhosa. Ele fala assim, olha, apenas depois que você consegue se frustrar profundamente com um líder religioso ou com uma igreja, que você pode experimentar a verdadeira comunhão. Porque antes disso, você tem um ideal de igreja. E após a frustração, você tem a realidade da igreja. E aí, diante da realidade da igreja, você assume a responsabilidade de congregar, relacionar com a verdade da igreja. Antes disso, emoção. Antes disso,
boa intenção. Uma coisa que eu percebo é que a gente cria muita barreira relacional com base na frustração que temos com a relação do outro. Ou a gente terceiriza a frustração. A gente gera uma expectativa, essa expectativa não é atendida, a gente se machuca e já entra numa nova possibilidade de relacionamento, carregando ou levando toda essa bagagem negativa. E aí a gente parte com a mochila cheia de coisa difícil. Quem é rejeitado, rejeita. Quem é ferido, quem está machucado, entende? Todos os pensadores concordam que o problema mais grave do nosso século se chama convívio, relacionamento. Nós falamos aqui há poucos dias que a igreja, parafraseando um pastor muito bom, a igreja ela pode ser inclusiva ou acolhedora. Inclusiva vem do jeito que você tiver e pode ficar aqui. Do jeito que você quiser viver, pode continuar. Inclusiva. Mas acolhedora não. Acolhedora, há acolhimento, há abraço, há fraternidade. Mas o Espírito Santo, por meio da lei de Deus, dos sentimentos de Deus, vai modelando e começa a pressionar aquela pessoa a viver valores, princípios, ética moral, cristã. E a pessoa começa a ser incomodada. E em geral, a gente quando se torna incomodado, a gente faz o quê, pessoal? Eu lembro que o Rosifran veio aqui e falou do valor do estresse, que o estresse tem um valor positivo, que toda peça, quando está sendo apertada, ela mostra e revela o seu potencial no estresse. O problema é quando passa esse estresse daquela medida e ela quebra. E nos relacionamentos, em geral, começou a dar estresse, a gente folga a porca. Não é assim? E deveria ser o contrário. A gente deveria entender que se manter a pressão ideal, no estresse, mesmo na pressão, mesmo no desconforto, pode nascer algo genuíno, forte, verdadeiro. Os conflitos, perturbações e infelicidades da vida partem todos do mesmo problema, mesma causa originária. O meu, eu. O problema é que a gente quer que seja do nosso jeito. O egocentrismo, é o Deus à minha imagem, à minha semelhança. É a projeção de um Deus que trabalha a meu favor. Mesmo que ele tenha que te matar para isso. Nós vivemos, irmãos, dias de uma proliferação da cultura do eu me basto. Não preciso me relacionar com ninguém, não, eu me basto. Mesmo depois de milhares de anos, nosso coração continua com a matéria-prima da pedra. Muito mais fácil viver no meu mundo, nos meus desafios. Afinal, 2 pontos, abre aspas, ema, cada um com seus problemas. Muito mais fácil. Você, em essência de Deus, é bom, mas em realidade é ruim demais. A realidade da criatura pecaminosa e pervertida, ela não gosta de relacionamentos. Porque quando nós nos relacionamos verdadeiramente, isso nos expõe. Isso nos pede para ser melhor. E aí eu vejo pessoas espiritualizando tudo. Eu vejo pessoas falando assim:
Está com a unha encravada. Não, vamos orar. Nossa, tem que orar. Não, o quadro está torto, vamos orar. O fulano não me pagou. Vamos orar. E eu falo assim, quem dera se tudo fosse demônio. Seria fácil demais, gente. Era o nome de Jesus, estava tudo resolvido. O grande problema se chama ser humano. E tem coisa que não sai com jejum e oração, só sai com tapa no bumbum. Não sai. A gente deu um joguinho de caneta para o Timóteo e ensinou ele a falar só no papel. E ele aprendeu. Você fala para ele, mostra a caneta para ele e fala, aonde que pode escrever? No papel. Ele responde. Mas você vira as costas, ele dá uma olhadinha, ele vai para onde? Para a parede. E eu oro, gente, para o demônio dessa caneta que risca a minha casa inteira. Todo dia, for lá, pinta, ele risca. Pinta, eu risco. Quem dera se o problema dos nossos relacionamentos fossem demônios. Seria muito mais fácil resolver, irmãos. O problema dos nossos relacionamentos se chama eu. Sabe qual que é o problema do mundo? Bonhoeffer diz, eu sou o problema do mundo. Chesterton disse, eu sou o grande problema do mundo. Desde o Éden, quando a gente caiu, a gente começou a transferir para o outro a possibilidade do problema, mas o problema é nosso. Desde a queda, antes da queda, a mulher que o Senhor me deu, após a queda, esta daí que me fez cair. Olha isso. Ontem tudo bem, hoje... Ontem você amava, hoje você já quer matar. E Paulo vai trabalhar isso, dizendo que há uma nova realidade disponível para nós, que é a possibilidade de nós sermos uma carta de Cristo. E essa carta, ele diz, foi escrita não com tinta em pedras de carne, mas nas tábuas de carne do nosso coração. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos tentar sair desse estágio de petrificação, de dureza, de rigidez da lei, e acolher o que o Espírito Santo pode fazer em nós, que é nos tornar cartas vivas. E ele diz que é só por intermédio de Cristo que nós somos capazes de pensar essas coisas. Por isso que se uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, não conheço uma pessoa, ela é isso, ela é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, ela é excelente, ela é muito melhor do que 99% dos crentes que eu conheço. Você vai fazer uma pergunta para ela. Ela nasceu de novo? Porque se ela não nasceu de novo, tábua de pedra, lei, caminho obstinado, por melhor que ela seja, inferno. Porque só o novo nascimento pode fazer a gente voltar à possibilidade de ser quem a gente de fato foi planejado para ser. Não uma religião, mas o novo nascimento do Espírito. E eu queria te dar algumas sugestões. Mate o seu ego antes que ele te mate. Tem gente abraçando a grande âncora pintada em vermelho escrito ego e morrendo sozinho no meio do mar. E o egocentrismo é uma doença que vai matando a gente aos poucos, que a gente vai entrando nesse mundo só a gente, sozinho, e eu não preciso me relacionar com ninguém, e as pessoas não têm que tomar conta da minha vida.
isso é mortal, irmãos. Isso mata. Ser cristão envolve ser parecido com Cristo. E Cristo nunca pensou somente em benefício. Quando Deus nos fez, Deus não pensou nele. Ele pensou em nós. Porque desde antes da fundação do mundo, Deus já sabia que a gente iria o trair e ainda assim continuou o projeto. Então Deus não pensou nele, pensou em nós. Depois, quando nós caímos e Ele envia Jesus, Jesus não pensa nele. Jesus pensou em nós. Quando a gente vê um filho nosso arrancando a tampa do dedo, a gente quase morre. Imagina Deus vendo seu próprio filho sendo escalpelado na cruz, pingando gotas como uma ferida aberta, uma só ferida. Aquilo lá não foi para benefício dele, não. Jesus só viveu o que viveu e morreu como morreu, porque Ele acreditou que era possível a gente se relacionar de maneira verdadeira. Por isso a gente precisa, como crentes, como cristãos, romper com os sentimentos de autossatisfação, autoproteção, autointeresse, para aí talvez consigamos tirar o eu desse lugar de governo da nossa vida. Talvez é isso que Jesus quis dizer com: pense primeiro antes de agir. Se o outro gostaria, se você gostaria que fizesse contigo. E esses dias eu tive uma experiência, tive duas experiências. A primeira dela foi com o Henrique, que ele começou um relacionamento com a moça, conheci a moça, foi lá na nossa casa, bonita, gente boa, família boa, busquei informações do colégio, boa. E aí conversei com o Henrique, falei: Henrique, ó, e essa moça e tal? Ele falou: não, pai, quero namorar tudo certo, vou lá na casa dela conversar com os pais dela, até 10 horas da noite. Eu falei: é isso aí. E aí ele foi lá. E aí no dia que ele me chamou para contar, eu tive aqueles papos de homem, sabe aquelas coisas que a gente fala, tem que dar uns toques assim? E por último eu falei assim: olha, imagina uma coisa comigo. Imagina que essa menina se chama Valentina. Ou imagina comigo, melhor, que ela se chama, e falei o nome da mãe dele. Ou imagina que ela se chama o nome que vai ter a sua filha. Agora imagina o que você pode fazer com ela, sendo essas pessoas. Então, trate a filha do outro como se ela fosse tratada como a sua filha vai ser tratada daqui a uns anos. E a segunda experiência foi: nós conseguimos um espaço para mexer com as madeiras, um galpãozinho simples, lugar bem simples. E aí começamos a dar uma reforma, uma pequena reforma lá, passar uma tinta e tal. E do lado, exatamente ao lado da entrada desse espaço, tinha um portãozinho de entrada de uma casa, que toda vez que a moça abria o portão, eu escutava ela arrastando o portão no chão. O portão estava caindo, estava preso com um arame, e aí cimentaram por cima do arame para o arame segurar. E aí nós lá reformando, passando a tinta e tal, e eu pensando nesses textos. E aí uma hora, num calor desse, teto de zinco, o Espírito Santo veio e falou assim: você não tem vergonha, não? Eu falei: tem, uai. Você não viu o portão dessa moça até agora? Vocês estão aí preocupados em pintar o chão,
E o portão dela está quase caindo na cabeça dela, uma senhora de quase 70 anos. Está aqui do lado. A máquina de furar do Paulo está aqui na sua frente. Tem uma sacola de bucha e parafuso. Tem uma lata de tinta de 3,6 litros ali. Tem um pincel. E ainda assim você não consegue ver a real necessidade do que tem que ser feito. Aí eu pedi desculpa, né? Falei, me perdoe, Espírito Santo. Fui lá, bati, chamei ela e falei assim, olha, queria a permissão da senhora, eu estou vendo que o portão não está muito bem colocado, eu queria a permissão da senhora para fixar um pouquinho melhor o seu portão. Aí ela, meu filho, esse portão está ruim demais, né? Mas eu tenho até um filho, mas não é muito a pegada dele. Mas pode mexer, o que você achar que dá para fazer, e beleza. Aí peguei a máquina, furei, tirei os arames, fixei o portão. E aí fui pintar o portão nosso, pintei o portão dela, ficar os dois igual. Fui pintar o nosso muro, pintei o muro dela. Fui pintar o nosso chão, pintei o chão dela. E aí de tarde ela saiu de casa. Meu filho, eu falei para você não gastar dinheiro com isso, eu não tenho como pagar. A mentalidade de alguém que nunca recebeu nada de mão beijada, que tem que pagar por tudo. Quanto que eu te devo? Você pode parcelar aí para mim? Aí vocês já sabem a minha resposta. Está pago, minha senhora. Aí, para meu espanto, veio o dono do nosso imóvel, mora embaixo, e veio e falou, o que você está caçando com isso? Acho que essa mulher não. Você não sabe. Eu não mexo com isso. Eu falei assim, eu não estou aqui à toa. O motivo principal aqui não é fazer madeira e ganhar dinheiro. O motivo principal de estar aqui é ser sal e luz. É ser alguma coisa para essa senhora que talvez não teve a oportunidade de conhecer gente que não cobra dela para ser gente. Aí ele falou assim, mas é um tapa de luva então. Eu falei, não, que tapa? O passeio é nosso. O galpão é nosso. O portão dela é nosso. O chão que pisamos é nosso. Porque o Pai é nosso. E o galpão também é nosso. Tudo é nosso. Bom, se você estivesse morando do lado de alguém que se diz cristão, que tem a ferramenta, os parafusos, a tinta, e que tem força para ofertar algumas horas de trabalho e melhorar algo, o que você esperaria dessa pessoa? O que você esperaria de alguém que se diz cristão fazer pelo outro? E sabe aquela senhora carrancuda que o vizinho falou que é problema? Ela escuta a primeira máquina ligando, ela sobe lá, bom dia meu filho, paz de Jesus. Ela já imaginou, né? Eu não falei nada, mas ela já imaginou. Pronto. Aí ontem eu acabei de fazer um porta-chave, amanhã eu vou, não vou dar tudo de uma vez, né? Tem que ir ganhando o coração dela. Eu vou dar um porta-chave para ela, colocar lá, na casa dela. Aí conheci o cara do boteco lá de frente, fiz amizade com ele, tropeiro lá dia de sábado, espetacular. Já fui lá ontem e dei ele um abridor de garrafa. Por quê? Porque a chave não é fazer madeira, é fazer os relacionamentos ali. Aí contei para a Rebeca, meu tempo é muito pequeno nos dias para mexer com isso, eu tenho muito pouco tempo. E aí foi o rapaz das zoonoses fazer
como é que chama? Inspeção, né? E aí, irmãos, ele está na profissão errada, concursado na profissão errada, imagina. O sonho dele era ser marceneiro. Quanto tempo você acha que ele ficou lá fazendo inspeção? 1h40 de inspeção. Não tinha nada lá, não tinha nenhuma água ligada. O Paulo nem tinha ligado a água ainda lá. E ele está lá. Mas e isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Aí o vizinho de baixo olhou para ele e falou assim: nossa, você vai ter que aguentar agora. É o jeito, ué. Porque a máxima do cristianismo é relacionamento. O ápice é eu conseguir me relacionar com a Damares como irmãos, sem mesmo ter nascido da mesma barriga. Isso é a máxima do cristianismo. É você tratar o outro como seu semelhante. Isso é o máximo. E para fechar, Mateus 22. Como é bom a gente colocar a cabeça no travesseiro e pensar assim: ufa, eu só fiz pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim. E eu não fiz com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Como é bom isso, gente. Mateus 22, 36. Tá bom, mas como que nós vamos conseguir cumprir essa regra áurea se a gente obedecer essa ordem aqui de Mateus 22, 36? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, nós só conseguiremos cumprir o segundo se a gente cumprir o primeiro. E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe quem consegue amar o próximo? Quem ama a Deus. Se você focar só em amar o próximo, você não vai conseguir, não. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é nesse encontro com Deus que a gente encontra a face do outro. Tem um texto que diz que a regulagem da balança justa é quando a gente olha no rosto do outro e vê a face de Deus. Então você comprou uma mesa por R$5 e vai vender por R$5.000? Não. Por quê? Porque naquele seu cliente está a face justa do Deus que o criou. E por você contemplar a face de Deus na face do outro, você tem que ser honesto. Mas precisamos primeiro começar com Deus. Se você pode ter todo o esforço do mundo em amar a Deus, em amar o próximo, se você não amar a Deus, você não vai conseguir amar o próximo. Você só amará o próximo como a ti mesmo, se você amar a Deus sobre todas as coisas. E eu me lembrei daquela historinha de Davi. Lembra? Como é bom a gente se colocar no lugar do outro, né? Mas em certo momento o profeta chegou para Davi e falou: Davi, eu tenho uma história para te contar. Você é rei, né? É sábio. Sábio, sabedoria, vive conhecimentos de Deus. Então eu tenho uma história. Havia um homem que tinha uma ovelha apenas, uma criação, uma ovelha em sua criação, e tinha outro que tinha várias. E esse homem que tinha uma só, um dia foi invadido por um ladrão, por alguém desonesto, que tinha várias ovelhas, mas em vez de pegar uma das suas que já tinha, foi lá e pegou aquela única que aquele homem amava. E
E aquele que tinha várias, não pegou das suas e pegou a única que aquele outro tinha e matou. Davi, o que é justo, o que é sábio fazer a esse homem que fez isso, que cometeu tal crime? E qual foi a resposta do homem sábio chamado Davi? É digno de morte. Tem que matar. Porque não é justo. Como a gente é bom para falar quando o problema não é no nosso calo, né, gente? E Davi, cheio de justiça própria, pode dizer o nome que eu mando meus soldados, manda matar esse homem. Injusto. Não é assim que a gente fala? Desonesto. E aí o profeta pôs o dedo na cara e falou: sabe quem é? É você, Davi. É você que fez isso. É você que perdeu o discernimento, que quando você faz isso com a mulher do outro, você está fazendo contra o outro. E às vezes a gente precisa dessa pedagogia de Deus, inverter os papéis e nos colocar no lugar daquele que comete. Como é bom Deus às vezes puxar nosso tapete para devolver a sobriedade, de respeito ao limite do outro, ao espaço do outro. E então Davi cai em si e fala assim: realmente eu pequei. Puxa, um lapso de consciência. Pequei. Eu não pensei por esse lado. Eu fiz com a mulher do outro que eu não gostaria que fizessem comigo, nem com a minha esposa. Pequei. Estou fora da posição. Isso me lembrou uma oração também, que é aquela história de Mateus 10, 25, de Lucas 10, 25, que conta do samaritano. Porque diz a história que um jovem chega para Jesus e fala assim: o que eu preciso fazer para interpretar bem a lei? E aí Jesus conta uma história que um homem tinha sido assaltado, apanhou até quase a morte, e aí veio o religioso. Porque não é religião que fala o que nós somos, não é um título. Afinal, não é óbvio que um pastor cuida de pessoas, não é óbvio, porque o sacerdote viu e passou para o outro lado da rua. Aí veio o ministro de louvor com o violão nas costas, viu, passou para o outro lado. E aí veio o samaritano, e o texto diz que ele olhou de forma diferente e pegou aquele homem como se fosse você mesmo, a si mesmo. Cuidou das feridas, pôs sobre seu cavalo, levou para a hospedaria, pagou a conta, deixou uma gorjeta, e na volta ainda se preocupou com o próximo. Pergunta: o samaritano tinha nome? O ferido tinha nome? Mas isso importa? Para nós importa, porque às vezes a gente ama por quê, para quê, quando. A gente ama por interesse, a gente se relaciona visando algo em troca. E Jesus está dizendo que não era o plano. Conta está paga, irmãos. Nós nos relacionamos não é porque a gente se acha legalzinho e todo mundo se agrada. Não. Nós nos relacionamos porque a conta está paga. E a minha oração essa manhã para você, para mim, é que a gente rompa com esse tráfico de verdades não vividas. Porque o mundo precisa ver em ações
mais do que o que nós temos dito. Quando nós tentamos comunicar algo que a gente não vive, a gente não é carta viva. A gente é um bilhete falso. E Deus está nos convidando a relacionamentos honestos com o outro. Mesmo que doa. Precisamos partir do ponto, vamos fazer só o que gostaríamos que nos fizesse, e não vamos fazer o que nós não gostaríamos que fizesse conosco. Essa é a minha oração, e a oração que eu te convido também a orar essa manhã. E peço a Deus que te leve a pensar naquelas pessoas que você tirou o prato da mesa, que você rompeu relacionamentos, que você não aceita mais, que você tem dificuldades. Talvez Deus te leve a perdoar essa pessoa, não porque ela merece, mas porque Deus te perdoou. E porque nós amamos a Deus e queremos te amar. E queremos amar a Deus como nunca amamos antes. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Libere essas pessoas que te fizeram mal, te fizeram sofrer, que gerou expectativas, foram frustradas. É você que vai ficar livre. Tira o peso de ter que ser aceito e aceita por todos, pelos seus benefícios. Simplesmente ame a Deus sobre todas as coisas, e você vai começar a amar o próximo como você mesmo. Pai, nos ensina, Senhor, a viver essa regra áurea da vida. Ensine os nossos filhos a vivê-la. Ensina a sociedade dos nossos dias a viver. Essa cultura da moral e ética, sob a influência de Jesus. Porque a nossa bandeira, a bandeira que nós temos para mostrar para esse mundo é o amor. Mas se nós não conseguimos amar nem os de dentro, há algum problema com a nossa bandeira, Jesus. E nós queremos essa manhã renovar os nossos votos. Que queremos amar como o Senhor um dia nos amou. Resistências, os bloqueios, cura nossa mente.